Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E continuando aqui o nosso roteiro de convidados da South Summit, né, Cris? Estamos com mais um convidado que veio direto de Santa Catarina. Não, na verdade, ele é de Santa Catarina, mas nesse momento está no Rio de Janeiro. É um pouco catarina, um pouco carioca. Exatamente. Né? Mas a gente gosta dos dois estados. Então... É inteligente, né? Sai de um lugar que tem praia e vai para outro lugar que tem praia também, né? Então, um lugar bonito para um mais bonito ainda. Exatamente. Então, Cris, quem que está com a gente hoje aqui? Então, Lion, está aqui conosco hoje o João da Darwin Startups, que vai nos contar um pouco do que é a Darwin e também falar sobre comunidade, uma coisa que é muito importante no ecossistema. João, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, turma. João Marinelli aqui, Darwin Startups. Hoje eu estou como diretor de Growth. Meio Catarina, meio interior de São Paulo, meio carioca, o que é muito bom, porque aí a gente coloca aí nos ecossistemas do Brasil, o que é excelente. E muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse tema. Show de bola. Para a gente aquecer os motores aqui, João, vamos falar um pouco da Darwin, né? O que é a Darwin, da onde que ela surgiu, para que serve, qual que é o objetivo da Darwin. Então, quem é do ecossistema conhece, obviamente, mas a gente tem bastante ouvintes também que estão querendo aprender um pouco mais sobre o ecossistema, entender quem são os players do ecossistema. Então, é sempre bom a gente dar uma localizada nessa galera que é mais outsider. Então, o que é a Darwin, João? Legal. A Darwin Startups, hoje a gente diz que é um ecossistema de evolução para empreendedores, investidores, corporações. E basicamente a gente tem uma missão ali de preparar o relacionamento entre startups, pessoas empreendedoras, né, de verdade, porque no fim é tudo pessoas, as pessoas da corporação ou pessoas investidoras. E para que eles consigam ter uma relação estratégica ali, seja de investimento, seja de parceria, seja de clientes. E a ideia é que a gente fomente realmente o empreendedorismo. Vamos trazer então um pouco mais para a prática, vamos aterrissar isso, né? Como é que essa missão se dá? A gente tem duas frentes de atuação hoje enquanto Darwin. Nós olhamos para uma aceleração com o investimento, então a gente prepara essa pessoa empreendedora dentro de uma jornada de capacitação, conexões, mentorias e investimento para que eles possam dar um próximo passo. Mas nós temos também uma outra área focada muito em ecossistema, em que basicamente a gente consegue olhar para o Brasil ou para a América Latina, a gente tem alguns programas hoje na América Latina, que a gente entende como aquele ecossistema está se posicionando, o que eles estão precisando em termos de capacitação, de conexões, de ambiente mesmo, e a gente monta uma jornada específica para aquele ecossistema com um pouco da nossa metodologia. Legal. E a Darwin nasceu em Florianópolis. É isso aí. Da onde que surgiu a Darwin? Assim, quem que foram os founders da Darwin, assim, conta um pouco desse início aí pra galera. Legal. A Darwin Startups, ela vem de uma spin-off da CERT, que é um instituto ali, o Instituto CERT, né? E ele começa lá em 2015, quando a gente entende que existe um gap dentro do ecossistema de Santa Catarina em termos de investimento. Okay. O que acontecia, né? Antes a gente tinha um programa dentro ali, que era o programa Sinapse, em que investia em startups early stage, talvez vocês conheçam o programa. Cara, acabou investindo bastante, assim, eles investiam acho que de 60 a 80 mil reais em pessoas empreendedoras, e para começar um negócio, para dar um start na ideação. E depois foi lançado a C Ventures, que era um fundo de investimento, só que aí eles olhavam cheques um pouco maiores, maiores de 1 milhão. O que acontece com a empresa que está começando, que acabou de receber 60, 80 mil, para chegar até o estágio da C Ventures, né? Então tinha um buraco aqui em que as startups não conseguiam ultrapassar. Sim. E a Darwin entra exatamente nisso. Então tá bom, então nós vamos fazer cheques menores. Hoje a gente faz cheques de 200 a 500 mil reais, e investindo, né, nessas startups, para que elas possam se preparar por uma captação um pouco maior, um pouco mais robusta, porque aí você precisa de time, você precisa de um Product Market Fit. O que é o Product Market Fit? É entender muito bem o seu mercado, muito bem os seus clientes e muito bem a forma como você vende aquilo. Perfeito. Então, a gente conseguiu ali com a Darwin ser o veículo de preparação para que eles deem esse próximo passo dentro da jornada empreendedora do negócio deles, né? Desses empreendedores. Legal. E hoje, como é que está a Darwin? Cara, olha, é uma pergunta incrível, porque a gente está vivendo um momento assim de reestruturação, de redefinição, acho que até uma coisa interna nossa, de reentender o nosso propósito. Então, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? No final do ano passado, a gente sentou enquanto sócios ali para realmente discutir.
Então, cara, e aí a Darwin? A gente é a mesma coisa do que 7 anos, a gente continua, né, com o mesmo propósito. E o mais legal é que a Darwin, ela continua com o mesmo propósito, esse lance de fomentar o empreendedorismo, de desenvolver o empreendedorismo, né? E hoje a gente está numa missão de ampliar o nosso escopo de trabalho. Não sei o quanto as pessoas que estão ouvindo aqui conhecem a Darwin, mas a gente é conhecido no mercado muito pelo mercado de fintechs, o mercado financeiro, né? Tecnologia financeira. Porque a gente tem parceiros hoje, clientes, investidores como B3, Safra, RTM, Sinqia. Então, isso nos trouxe muito essa visibilidade de mercado financeiro. Legal. Mas a gente quer ampliar isso, porque a gente entende que existem outros segmentos. A gente até estava conversando um pouco antes de começar aqui, né? Cara, o agronegócio, a parte de Construtec, a parte de construção civil, né? Obras e tudo mais, saúde. Então, como é que a gente acha outros parceiros investidores dentro desse escopo para entrar junto com a gente nessa missão de desenvolvimento do empreendedorismo? Sim. Então, tudo isso para dizer que o propósito é o mesmo, mas agora, como está a Darwin, num novo passo para tentar entender e interagir com outros players além do mercado financeiro. Legal. Uma pergunta, João. Tu falou ali, a C-Ventures dentro de Santa Catarina, a gente identificou uma oportunidade de ser um bridge ali entre aquele capital muito inicial e um pre-seed um pouquinho mais robusto. A gente identificou um mercado de oportunidade ali. Hoje, Santa Catarina é muito conhecido como um ecossistema super maduro dentro do Brasil, assim, né, com bastante oportunidade e tudo mais. E mesmo assim, quando a gente for analisar Santa Catarina, a gente percebe que ainda existe uma concentração de gestores de fundos muito no eixo de São Paulo, né? Então a gente vê assim, bom, Santa Catarina, puxando aqui alguns nomes, não que a gente vai exaurir, mas a Darwin, né, nessa faixa de valores, daí agora tem a Catarina, que foi a junção da C-Venture com a CRP, tem a Invisto, que né, a gente estava conversando antes. Então, assim, ainda me parece que existe, eu não vou dizer uma escassez, mas o equilíbrio entre gestores frente às oportunidades de Santa Catarina ainda parece que balança. Tem muitas oportunidades e ainda um mercado que os gestores de Venture Capital não fincaram pé ainda em Santa Catarina, a não ser esses que são naturais de Santa Catarina, né? Como que tu enxerga esse ecossistema de investimento de Santa Catarina? Legal, uma boa pergunta. Eu acho que ali a gente tem algumas movimentações de anjos, né? A Kátia, ela faz um trabalho bem interessante ali, olhando para a rede de anjos. Eles têm inclusive dentro lá a rede de anjos, né? Da Kátia, da Associação Catarinense de Tecnologia. Nós temos algumas aceleradoras. Hoje, a que mais se destaca ali na região, de fato, é a Darwin, por tudo que a gente faz e tudo mais. Mas existem outros players trabalhando nesse cheque. E nós temos ali CVCs, né, que entra como um dos fundos principais da C-Ventures que lançou. Mas uma coisa que a gente até estava discutindo ao longo desses últimos tempos é que o efeito pandemia, ele trouxe um modelo híbrido em relação a investimentos. Então, o que a gente vê? A gente vê fundos muito concentrados em São Paulo, por conta da facilidade de negócio, de network, de interação com as pessoas, mas olhando para deal flows, ou seja, fluxos de negócio no Brasil todo. Então a galera não está em São Paulo, mas assim, como é que a gente impacta a Amazônia? Como é que a gente consegue estar mais próximo do Nordeste? Como é que a gente entra no agro do Centro-Oeste do Brasil? E aí, às vezes, mandam um time para lá para desbravar isso e buscar. Então, assim, eu acho que está realmente concentrado em uma região do país, Sudeste, essa região não tem jeito em termos de investimento, mas o efeito pandemia aí, ele abriu um pouco o olho de, tá bom, então vamos pro Brasil todo, porque agora o mundo é meio que híbrido, né? Sim. E aí facilitou um pouco esse processo. Legal. E até nesse formato híbrido foi o momento que tu saiu de Santa Catarina, né? Exatamente. João? E daí acho que a gente estava conversando bastante off aqui no nosso almoço. E hoje tu tá no Rio de Janeiro por opções pessoais, assim, mas é interessante que eu fiz muitas essas perguntas e eu quero fazer aqui no programa também. Cara, como que tá sendo essa comparação entre o ecossistema de Santa Catarina com o ecossistema do Rio de Janeiro, com o ecossistema de inovação e tecnologia carioca? Né? Tu sentiu muita diferença? Como que foi essa tua experiência? Legal. Eu acho que vale a pena até destacar assim, né? Eu sou nascido e criado no interior de São Paulo. Tu é da onde? Eu sou de Bauru.
Ah, legal. É uma cidade assim que fica umas 3h30, 4 horas de São Paulo. A gente está conheço. bem no centro de São Paulo ali. A minha família é de Teodoro Sampaio, mais pro que sul massa. ali. Mas... Pô, então somos quase vizinhos É, aí. então- O mundo é um quintal pequeno. quintal É o que pequeno. dizem. Então, assim, eu sou de Bauru, nascido e criado ali. Eu fiquei 26 anos no interior de São Paulo e eu comecei a entender esse lance de ecossistema, comunidade, lá para 2014. Que foi quando eu tive o primeiro contato. Eu falei, cara, isso aqui é um novo mundo, isso aqui é incrível da gente realmente ver, né? Viver, entender. Então, a partir daí, eu comecei a buscar e ter possibilidades de viajar, sair de Bauru e ver outras coisas. Quando eu comecei a ter esse acesso a outros lugares, eu já cheguei e falei, cara, Bauru tá muito atrás. Mas não por culpa de Bauru, não vamos dizer, né? É que o interior, cara, ele tem a sua própria vida, a sua própria forma de ver, às tem vezes... um ritmo, né? Exatamente. E às vezes, assim, faltam referências externas para chegar e falar, pô, temos que trazer isso aqui. E hoje, isso já tá mudando, a gente tem algumas iniciativas em Bauru. Bom, beleza. Legal, porque me traz um background, né? Sim. Da onde cresci. Em 2019 eu vou para Darwin e aí eu me mudo para Florianópolis. Cara, quando eu chego lá, eu já tinha conhecido Florianópolis, tinha ido em 2017. A hora que eu olhei aquilo, eu falei: o que é isso? É um novo mundo em termos de ecossistema, em termos de comunidade. Sim. E aí eu mudo em 2019 para lá. E eu começo a viver aquilo, cara. Foram 3 anos de Florianópolis. Legal. E é difícil você comparar Florianópolis com qualquer lugar do Brasil, porque tem uma historinha que eu acho que poucas pessoas sabem. O ecossistema de Floripa começou em 1980, cara. Sim. Com uma galera que tava olhando... Olha só o movimento, não sei se vocês de fato conhecem essa história. Se conhecerem, a gente já corta aqui, não tem problema. A gente não Mas o aprofunda. pessoal que tá ouvindo casa, não deve conhecer. O que estava acontecendo? Florianópolis, por ser uma ilha, não pode ter indústria dentro da ilha. Só que lá a gente tem muita faculdade, né? Sim. Então a gente forma muito talento ali em Florianópolis. Eu falo a gente porque é o Sim. João do Brasil aqui, tá? Mas enfim, Florianópolis formava muito talento e o que acontecia? A turma saía da faculdade, não tinha como ficar na ilha, porque, enfim, engenharia, administração e tal, eles saíam de Floripa. O pessoal ali começou a olhar e falar, peraí, o que a gente tem que fazer para reter esses talentos em Florianópolis? E eles começaram a rodar programas como aquele Sinapse, que a gente falou um pouco mais cedo, de investir em ideias empreendedoras. E aí se começou o movimento. Cara, 1980 isso, sabe? Olha a visão do pessoal. Olha, e aí começamos lá com a primeira incubadora do Brasil, que é o Celta. Então a gente começou a colocar empreendedores e empreendedoras no mesmo prédio. A gente começou a falar de aceleração, a gente começou a falar da ACAT, que é a Associação Catarinense lá de Tecnologia, que é, cara, realmente uma associação gigante que faz muito pelo empreendedorismo. Não só de Santa Catarina, mas tem o poder de influenciar o ecossistema brasileiro como um todo, assim, né? cara? Exatamente. Isso Tem é muita gente que vai até lá para entender o que a CAT está fazendo, né? Exato, Então, incrível, assim, quando você vira essa referência. E aí eu falo que é difícil comparar com qualquer região, porque, cara, eu acho que não são todas as regiões que tiveram a oportunidade de começar a olhar para isso lá em 80. Sim. O que não significa que não dá para chegar, não dá para se desenvolver. Mas, cara, Floripa realmente é um ponto fora da curva. Eu gosto muito de um provérbio chinês que ele diz assim: o melhor momento de se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Sim. Então, poxa vida, né? Não comecei, meu ecossistema é fraco, eu ainda não tenho, não é igual Floripa. Às vezes as pessoas falam isso, me incomoda, né? Cara, porque Floripa começou a plantar há 30 anos, 40 anos atrás. Não tem E como agora? ser igual. Exatamente. Agora, assim, do nada, né? Exatamente. E aí, trazendo então para a comparação do Rio de Janeiro, o Rio, eu acho que é uma potência, ele tem muita coisa acontecendo ali, alguns players relevantes enquanto ecossistema. Sim. O que eu sinto hoje é que falta uma conexão entre esses atores para, de fato, transformarem o ecossistema numa comunidade. Comunidade é quando o ecossistema, dentro de um objetivo muito bem definido, conseguem se entrelaçar, né? Para se ajudar, para se conectar, enfim. Então, assim, senti uma diferença, porque Florianópolis realmente... Cara, é um outro mundo para quem já esteve lá, quem não teve, convido a conhecer. Sim. E agora o Rio, acho que é um novo momento de entendimento, de conexão. Eu estou há 1 ano lá, né? Então, Sim, pouco tá tempo ainda também. se ambientando ainda. Exatamente. Mas eu senti muita diferença, principalmente em termos de dia a dia, né? De ambientes, de inovação e tudo mais. Isso é interessante, né? Porque a gente vai analisar Florianópolis ali, né? É engraçado como uma limitação geográfica criou um dos maiores ecossistemas de tecnologia do Brasil, né? Porque, tipo assim, cara, a gente não pode ter indústria, a gente está perdendo gente, a gente precisa fomentar que essa galera fique aqui e fomentar novos negócios aqui. O que a gente vai fazer? Mas, e isso, agora eu tô falando, tô pensando aqui, é como os negócios devem ser, né? Porque foi a partir de um problema, de uma dor, como a gente gosta de falar,
que eles criaram uma solução. Né? Isso é engraçado e eu falo bastante isso quando a gente vai conversar sobre comunidade. Assim, achei muito legal a tua fala sobre comunidade, porque quando a gente fala em ecossistema, como a gente fala... o termo ecossistema é utilizado porque ele é algo bem orgânico, né? É muito difícil tu conseguir desenvolver ecossistema de forma artificial, né? É muito difícil fazer isso. Mas tu consegue utilizar quais são os catalisadores para incentivar organicamente que se crie um ecossistema, né? E daí acho que Florianópolis ele serve muito como benchmark para os outros ecossistemas brasileiros, e daí formatando ecossistema e depois gerando comunidade, justamente por isso, porque eles começaram a gerar um ecossistema de forma orgânica, criaram a CAT para potencializar esse ecossistema e ser que nem a Marina falou da Invisto, ser o puxador da fila, né? Ter uma liderança, falar, cara, a gente vai liderar o desenvolvimento disso e formar uma comunidade. E hoje a gente vê vários locais no Brasil se apropriando desse modelo ACAT de desenvolver ecossistema e a comunidade e implementando nos seus locais, né? Aqui em Porto Alegre, tu teve a oportunidade... Tu conheceu o Caldeira já ou ainda não? Conheceu, conheci. Né? Lugar fantástico. Fantástico. Um abraço aí pro pessoal do Caldeira, mas... cara, completamente benchmarking do que a CAT fez, né? E a gente estava falando antes, o Espírito Santo vai implementar algo semelhante também. São Paulo já tem as suas unidades de hubs de inovação, mas a CAT ela tem essa importância não só local, né, em Santa Catarina, mas de falar, cara, ninguém dava nada para Floripa antes da década de 80, década de 90, além de ser um ponto de turismo muito interessante. E hoje, né, quando tu fala Florianópolis, a primeira coisa que vem na minha cabeça não é uma cidade turística, mas sim um polo de inovação e tecnologia. Então, como que conseguiu mudar a visão? Claro que para a maioria do brasileiro fala Floripa vai lembrar turismo, mas quem é do mercado já, não é turismo, cara, é um polo de inovação. Eu vou te falar, eu nunca fui para Florianópolis a turismo. Olha lá que doideira. Eu só fui para Florianópolis a negócio, cara. Nunca fui a turismo. Então é um puta case. Quem não conhece, né, procura entender sobre a CAT, como que se desenvolve, que é um puta case também. Eu acho que é legal, deixa eu só puxar um ponto da CAT assim, porque é muito comum a gente comparar, né? A CAT foi referência para tal coisa, mas eu acho que existe uma segunda camada que a gente tem que conversar. Eu acho que a CAT desbravou o mercado e puxou a fila. Só que ela gerou referência para outras serem melhores do que ela. E para mim isso é incrível, entendeu? Porque assim, o Caldeira, eu não tenho dúvida que o Caldeira tá fazendo coisas melhores que a CAT faz. Mas por quê? Porque eles conseguiram olhar, entender o modelo e falar, beleza. Então, a partir disso eu desenvolvo aquilo, sabe? A gente não parte do ponto zero. Então, acho que é legal a gente trazer isso também, porque toda referência precisa, em alguma forma, ser melhor para que você vire a referência e aí, né? Sem dúvida nenhuma. Quer fazer a pergunta? Pode fazer. É que eu monopolizo aqui quando eu participo da... É que ele tem nos abandonado, sabe? Ele faz raras aparições, então... Mas, Cris, quando eu apareço, eu faço um bom aproveitamento, minutos falados no podcast. Exato, por isso que eu deixo tu bem à vontade. Eu tiro a diferença. Estou me sentindo honrado aqui, hein? Olha... Ô, João, uma questão que eu acho interessante. A Darwin, ela surgiu, né, dentro de um ecossistema já pulsante, ela tem a sua importância no mercado de capital, mas, sem dúvida nenhuma, ela tem outras iniciativas também que não são só necessárias ao investimento em si. Tu falou muito em comunidade, né? Como que a Darwin contribui para a comunidade de ecossistema de Santa Catarina? Legal, essa é uma ótima pergunta. Inclusive, eu vou voltar um pouco ali para 2019 para contar uma virada que a gente teve e agora retomamos enquanto Grupo Darwin, tá? Em 2019, quando eu entrei na Darwin, a gente era muito forte em termos de aceleração com investimento e algumas regiões do Brasil começou a procurar a gente para... Cara, Darwin, vem aqui para a região enquanto aceleradora, traz essa metodologia e vamos acelerar coisas aqui. Só que, cara, quando você pensa em custo, assim, hora homem ou hora mulher, né? Em termos de estrutura, infra, cara, é difícil você levar uma aceleração para vários lugares, né? E a gente começou a falar, tá, mas dentro do que a gente faz, será que não tem nada que possa ser de fato escalável?
Aham. E a gente descobriu que a metodologia de educação podia. Legal. E aí em 2018, na verdade, antes de eu entrar, o time ali, que estava na Darwin, eles resolveram pegar um pedaço da aceleração e testar como metodologia de educação. Legal. Rodamos com o primeiro parceiro ali, no Paraná, inclusive. Deu certo, a gente teve bons feedbacks e aí a gente chegou, beleza. Então fizemos o teste, agora a gente precisa realmente crescer, né? Entender se isso é validado por outros clientes. E aí, quando a minha história começa dentro da Darwin, entro como analista de comunidades, uma área nova ali dentro. E aí, a minha missão era vender e rodar 5 seleções naturais, que é um programa focado só em educação empreendedora, não tinha investimento. Legal. E aí a gente podia ir para... E eu tinha uma missão. Eu precisava fazer esses programas fora do eixo sul-sudeste. Tá. Então, eu precisava olhar para norte, centro-oeste, nordeste ali. Beleza, legal. Rodamos 4 no final do processo. Um em Belém, um em Manaus, um no Rio Grande do Norte, em Natal, e um no Espírito Santo, em Vitória. Tá. E aí Vitória foi o mais perto da gente ali, mas fazia muito sentido enquanto player, né, de negócio, Federação das Indústrias e tal. E aí a gente começou a olhar e falar, porra, isso aqui faz muito sentido. Então, porque a Darwin começa de fato a ser um ecossistema. As pessoas vão buscar a gente não só pelo investimento, mas também por essa capacitação, por esse preparo. E aí em 2020 acontece uma spin-off da Darwin, que a gente chamava ali de Origem by Darwin. Então, olha só, em 2019 a gente tudo junto, tudo dentro do mesmo guarda-chuva Darwin. Em 2020 a gente abre Darwin Startups, continua sendo o nosso veículo de investimento ali, a nossa aceleradora. Origem by Darwin começa a olhar para produtos de ecossistema, então produtos de desenvolvimento de comunidade. Fomos com a Origem até 2022, até o final. E aí em 2023, que é esse ano agora, a gente toma a decisão estratégica de voltar. Então, bom filho a casa torna, né? Tudo Darwin de novo, porque agora a gente já tem essa expertise com bons clientes, bons cases. Fizemos, inclusive, programas na América Latina, já vou entrar nisso. Legal. Com educação. E, cara, para dentro de casa, de um grupo Darwin, que né, tem uma relevância ali no mercado de investimento. Tal. Então, hoje a gente tem essas duas frentes que eu falei para vocês mais cedo. Um de ecossistema e um de aceleração. Como é que a gente ajuda de fato? A gente faz programas de educação, conexão, mentorias, muito com propósitos definidos. Então, a gente senta com o nosso parceiro, com o nosso cliente, com o nosso investidor ali do programa, né, em específico, e a gente entende o que você precisa. Então, vou dar uns exemplos de programas muito legais que a gente rodou. Nós rodamos um programa Norte e Nordeste, então era só com foco ali em empreendedores e empreendedoras do Norte e Nordeste, com startups em fase de tração e escala. Então vamos buscar Norte e Nordeste, esses empreendedores, selecionamos e traduzimos isso numa jornada de capacitação e conexões. Qual que era a ideia? Abrir mercado para que eles pudessem crescer e expandir. Fizemos isso com 2 grandes parceiros, o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o Cubo, o Cubo Network lá, que é o hub de inovação, do Itaú. Do né? Itaú. Exatamente. E aí, junto com eles, a gente entendemos que o Norte e Nordeste ali foi um baita case, então vamos explorar mais coisas. Começamos a fazer um BID ao Cubo, que era o nome do programa, diversidade. Norte e Nordeste também, vamos olhar só para diversidade. Vamos pegar empreendedores e empreendedoras pretas, vamos pegar mulheres fundadoras, vamos pegar LGBTI, quem é mais. E, cara, aí a gente começou a entrar nesse universo de ecossistema e mexer, e aquilo brilhava muito no nosso olho. Legal. Beleza, olhamos para a diversidade. E agora, qual é o próximo passo? Vamos para a bioeconomia. Legal. Vamos entrar lá na Amazônia, vamos entender o ecossistema do Nordeste, entender o que eles estão fazendo, né, dentro do bioeconomia, e vamos ajudar isso. Legal. E aí, também jornadas de capacitação, conexão. Tá, Brasil foi, e agora? Vamos olhar para a América Latina. Cara, vamos pegar negócios que estão América Latina e Caribe e vamos ajudar eles a vir para o Brasil. A pegar conhecimento daqui, trazer conhecimento para cá, enfim, ter esse intercâmbio. Então, eu acho que a nossa maior ajuda, em termos práticos, é, de fato, trazer uma jornada de capacitação em que ajude a pessoa a estar num ponto A e chegar a um ponto B, mas, acima de tudo, com a nossa rede de conexões. Então, falar com a pessoa certa no momento certo e entender como é que esse ecossistema brasileiro pode ajudar eles a, cara, no fim, melhorarem o mundo, né, com o seu empreendedorismo. Perfeito. Fiquei interessado nessa parte de Latam aí. Falou Caribe, América Latina. Fala um pouquinho mais, assim, da onde que surgiu essa... Tu comentou aqui mais por cima, mas é uma empreitada ambiciosa, assim, né? Ambiciosa. Então, por que a América Latina, né, América Central? Da onde que surgiu essa ideia aí? Legal. Eu acho que, de novo, né, vem muito dos objetivos dos nossos parceiros e clientes, e a gente tem uma sorte muito grande, cara,
de ter parceiros e clientes e investidores que acabam puxando a nossa barra para cima também. Então é assim, é sempre sair da zona de conforto. Nós não seríamos o player para operar esse programa América Latina e Caribe, mas por felicidade do destino, um dos fornecedores contratados não estava conseguindo entregar o escopo, e aí eles chegaram, viu, vocês querem tentar fazer esse programa? E aí a gente começou a desenhar e assim, viajar, porque ia ser incrível, né? Fizemos o programa, foi aprovado, vamos rodar a primeira turma, vamos ver como é que sai. E isso rodando junto com o Norte e Nordeste, tá? Era uma coisa simultânea assim do time. E aí as coisas de fato acontecendo. Olhamos para a América Latina, principalmente pela tese do BID em termos de impacto nessa região. Eles são muito fortes na América Latina, né, em termos de desenvolvimento. E o Cubo também estava olhando uma expansão para a América Latina. E o que a gente fez com o programa? Vamos validar esse ecossistema, vamos entender o que está acontecendo ali. Né? A gente conversou com vários países, porque aí a rede vai nos conectando, nos ajudando. Então a gente fez esse mapeamento e aí depois rodamos um programa para facilitar. Mas, cara, é um grande desafio, primeiro porque são culturas diferentes, não é uma cultura diferente, né? São várias, porque são vários países, mas realmente nos tirou da zona de conforto. E aí, na nossa contratação, a gente tem que ter mais assertivo, porque precisa de alguém do time que entenda de América Latina. A gente precisa estudar mais o mercado, porque, no fim das contas, você tem que trazer uma identificação, né? Sim, cultura local, forma de abordar é completamente diferente, né? Tem que saber lidar com culturas diferentes, né? Não adianta. Então, foi um processo, assim, que a gente falou sim, ainda bem que a gente falou sim, e eu agradeço muito pelo time por ter aceitado, porque se o time não comprar também, não vai. Não vai. Mas assim, foi um desafio que a gente ficou muito feliz de ter aceitado. Legal. E aprendendo muita coisa do que é aplicado fora também, que a gente consegue aproveitar no Brasil, assim? Cara, a gente vai fazer agora, inclusive, ó, eu tô falando aqui, mas eu vou assinar esse contrato assim que eu sair daqui, que acabou de chegar no meu e-mail. A gente vai fazer mais um programa que é meio que uma extensão para entender de fato quais foram os impactos do programa América Latina, Norte e Nordeste, bioeconomia. Legal. Então a gente vai ter um pouco mais de dado, assim, específico, né, quantitativo e qualitativo, para responder melhor essa pergunta. Sim. Mas, cara, a conexão com o ecossistema sempre se tira alguma coisa. Sim. Então talvez eu não tenha um relatório pautado de chegar e falar, gente, ó, os aprendizados foram esse. Mas a gente vê até pela conexão com os empreendedores e empreendedoras que, cara, foi assim, fantástico. Eles conseguiram aprender do Brasil e tirar alguma coisa de algum player, fazer negócio. Sim. Os próprios empreendedores da América Latina fizeram negócio entre eles. Então, diria que foi assim, muito positivo. A gente tem uma pequena pílula aqui, né, Lion, que no nosso podcast acontece diversas vezes dos entrevistados começarem a fazer negócio entre eles. Quando a gente começa a gravação, eles já estão até com o contrato assinado. Maravilha. E sabe um negócio que eu nunca tinha me dado conta, assim, e tu tá comentando sobre América Central e tudo mais. Se a gente analisar a América Latina, o Brasil é a menina dos olhos da América Latina hoje em dia, né? Então, tanto que se a gente for ver os fundos e gestoras internacionais que aportam Latam, assim, absurdo. É tipo 70%, 60% do investimento para a Latam é destinado para o Brasil, né? Por quê? Porque é um mercado grande, tem muita oportunidade, né? E a gente vai ver os outros países de América Latina, geograficamente são países bem menores, né? Que não tem tantas oportunidades quanto o Brasil. A gente vai pegar países grandes na América Latina, a gente vai pegar, vamos excluir México, tá? Mas pegando, Argentina, é um país grande, tem os seus cases, mas ainda não tem tanta oportunidade quanto o Brasil, porque a economia é muito fraca, tem todas as suas dificuldades. Então, a gente vê muito isso do mercado europeu, quando tem que explorar o mercado latino-americano, ele foca muito no Brasil. Mas, tu comentando agora, né, se a gente pega ali mercado de América Central que quer explorar o mercado sul-americano, também faz sentido para eles virem para o Brasil em vez de outros países. Então, essa ponte de enxergar, cara, a América Central são países pequenos também, não tem um mercado interno que absorva muitas vezes a solução ou o potencial que a solução tem. Então tem que buscar mercados para internacionalizar. Daí vai ver assim, vou ir para a Europa. Tem todas as dificuldades no mercado europeu por ser um mercado mais custoso. Vai para os Estados Unidos, tem as dificuldades de ser um mercado muito mais competitivo. Vou analisar a América do Sul, cara, vou para o Brasil. Então realmente é uma sacada interessante de tu pegar esses
países caribenhos, América Central, até outros países da própria América Latina e falar, cara, explora a América Latina como um todo através do Brasil, né? É bem interessante também. E, cara, falando disso, eu acho que eu posso compartilhar 2 aprendizados que a gente teve. O primeiro deles é que, geralmente, quem olha de fora, né, eles consideram Latam como uma coisa e Brasil como outra coisa. Sim, então, isso, você, tipo assim, cara, a gente faz parte do Latam, mas é Latam, América Latina inclusive, e Brasil. Não só no ecossistema, é uma coisa meio cultural, assim, né? Sim. Quando agora o João falou, eu lembrei de programas de TV que são assim... Sim, eu sim. gosto muito de um programa que é sobre facas, né? Desafio sobre fogo. Isso aí, de fazer facas e tal. Aí tem a versão América Latina. Assim, a versão América Latina e Brasil, tá escrito. Sim. Então já é uma coisa assim que vem da cultura dos Estados Unidos, da Europa, de enxergar como 2 coisas diferentes. Mas eu acho que não é enxergar só por questão cultural, porque, claro, né, o Brasil não vai falar espanhol, mas de tamanho de economia. Né? Se a gente juntar toda a América Latina sem o Brasil, talvez seja o mesmo tamanho do mercado do Brasil. Né? Então faz sentido. Eu acho que eu me arriscaria a dizer que até é menor. Não sei daí, mas um pouco menor, assim. Mas tem essa visão mesmo de analisar separado. Né? Então, assim, olhando para isso, né, para esse primeiro aprendizado, acho que o brasileira precisa se orgulhar do que a gente vem fazendo, porque, cara, de fato não é só social, não é só cultural, não é só econômico, acho que é uma mistura disso tudo, e eles olham apartado de fato. Então é Latam e Brasil. E um segundo aprendizado, falando ali das startups que estão na América Latina, né? Tirando o Brasil. Quando a gente fala de internacionalização, a primeira coisa que eles fazem é ir para um país que seja menor. Então, por exemplo, o empreendedor colombiano, ele vai fazer a internacionalização dele, às vezes, para o Chile, antes de vir para o Brasil. Por quê? Sim. Porque o Brasil é uma região, cara, completamente diferente para eles. Sim. E isso é muito legal de se ver, né? Então, vou testar aqui com o meu vizinho, que é menor, que tem uma cultura mais parecida com a minha, antes de ir para um mercado brasileiro, que aí é diferente. Porque até para o mercado brasileiro é difícil tu fazer essa, vamos dizer, entre muitas aspas, né, a internacionalização dentro do Brasil. Né? A gente estava comentando antes aqui, em off também, sobre essa questão, a gente sai aqui da região sul e vai explorar, sei lá, Minas Gerais, vai explorar São Paulo, vai explorar Rio de Janeiro. A gente já tem essa dificuldade por questão de cultura, né? Ter o primeiro case em cada um desses ambientes já é mais difícil. Então, para um estrangeiro vir para o Brasil é infinitamente mais difícil também, né? Então, ele enxerga o Brasil, muitas vezes, acho que o ponto errado que o estrangeiro tem é enxergar o Brasil como uma unicidade, quando, na verdade, o Brasil, eles são múltiplos mercados divididos numa mesma extensão territorial, né? Porque o mercado, tanto para investimento como de startup do sul do país, é diferente do ecossistema de Minas Gerais, que é diferente do ecossistema do Rio de Janeiro, que é diferente do ecossistema de São Paulo. Assim, e a gente tem que saber lidar com essas questões. E eu acho que esse trabalho que vocês estão trazendo, inclusive, é importante ser claro isso com esses caras, né? É diferente, tem que se adaptar. Acho que isso é um ponto bacana. Mas, João, evoluindo aqui na nossa conversa, eu conheço a Darwin já de um bom tempo, já, né? É realmente um player bem importante e isso acaba, eu brinco, né? Quando o player ele extrapola o próprio produto ou serviço, né? Hoje a Darwin ela tem uma responsabilidade muito maior do que os produtos e serviços dela. Tu comentou como comunidade, assim, como influência para a comunidade. Como que vocês hoje, porque isso traz uma pressão, como vocês enxergam essa pressão de, cara, quando a gente fala em ecossistema de Santa Catarina, e eu vou falar por conta nossa aqui também, quando a gente foi ampliar a nossa atuação em Santa Catarina, eu vou te mostrar depois para falar que eu não estou mentindo, a primeira coisa que a gente fez há 4 anos atrás foi listar, cara, com quem que a gente tem que conectar. O primeiro nome que estava escrito foi Darwin. O primeiro nome que estava escrito foi Darwin. Mas isso traz uma responsabilidade para vocês também, né? Como que vocês lidam com esse tipo de responsabilidade de não ser só um prestador de serviço, mas ser uma referência de comunidade e ter muitas pessoas acessando vocês para isso também? Tipo, cara, quero começar aí, como que eu faço? Como que vocês lidam com isso? Legal. Cara, eu vou trazer em 2 pontos, porque isso está muito fresco na minha cabeça, que vem pensando muito nessa responsabilidade que a gente tem. O primeiro ponto aqui é sobre relevância.
Então, é se manter relevante. Isso é uma responsabilidade. E não é relevante no sentido de... Vai ser o primeiro nome que eu vou lembrar. É relevante no sentido de o que eu estou fazendo está mudando vidas, de fato. Eu estou sendo relevante para a pessoa que está com a gente, para o investidor que está com a gente, para o empreendedor que está com a gente. Sim. Então, cara, isso é um peso, sabe? Chegar a falar, tá bom, as pessoas confiaram em mim. Eu estou nessa posição, a posição me traz uma visibilidade que é excelente, mas, cara, eu preciso de fato ajudar. Eu preciso de fato contribuir para que as coisas continuem evoluindo. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, eu vou colocar aqui como uma palavra de acessibilidade. 2020 foi um ano muito complicado para todo mundo, mesmo, quando eu falo, né? Veio recessão e pandemia, todo mundo fechado. E nesse momento, eu acho que a Darwin ela acabou se retraindo em relação ao mercado. A gente ficou muito, cara, vamos entender o que está acontecendo, e a gente não voltou para lá, para dar as caras. E eu acho que no final do ano passado a gente entendeu que a gente precisava voltar. Porque, pô, e a Darwin? Então, a acessibilidade é no sentido de estar presente, sendo um player em que as pessoas que não conhecem olham e falam, tá, eu sei com quem falar. Ser um direcionador, ser meio que um farol, entendeu? Para quem precisa olhar para investimento, para empreendedorismo. Às vezes você vai ser o guia de uma pessoa que está começando aí. Então, eu acho que assim, essa responsabilidade ela nos traz o ponto da relevância e o ponto da acessibilidade. Relevância. Continuar fazendo da melhor forma naquilo que a gente acredita e não sendo o melhor que outros players. Eu não acredito que você possa ser melhor que outros players, porque melhor, cara, é muito abstrato. Sim, é subjetivo. Né? Muito subjetivo. Inclusive tem um livro muito legal sobre isso, do Simon Sinek, que chama Jogo Infinito. Quem quiser ler aí, vale muito a pena. Das empresas, não, eu quero ser a melhor investidora, a melhor aceleradora. Acho que não é isso. Eu acho que o melhor é sobre você. Então, a Darwin de 2023 é melhor do que a Darwin de 2022? Essa é a nossa preocupação. Essa é a nossa relevância. E o segundo ponto é a acessibilidade. É estar ali, assim, ó, turma, quem precisar, estamos aqui, tá? E para quem está ouvindo, eu estou chacoalhando a mão aqui. Então, assim, a gente está aqui, a gente está presente para você que precisa de um direcionamento, de um próximo passo. E, João, como é que foi o momento que vocês perceberam isso? Que vocês se tornaram referência e que vocês têm esse papel que tu estava nos contando agora? Como é que foi? Porque geralmente é um momento curioso até, né? Porque a gente baixa a cabeça ali, trabalha e de repente, uau, tem muita gente que se inspira na gente, que busca a gente, que a gente é referência, que a gente tem essa responsabilidade. Conta pra gente como é que foi isso. Cara, eu particularmente, João, aí falando aqui indivíduo, né, pessoa, eu sou fascinado por desenvolvimento pessoal. Então, se vocês entrarem, por exemplo, no meu Instagram, vocês vão ver um monte de coisa falando só sobre isso e fora de empreendedorismo, tá? E por que eu tô falando isso aqui, trazendo esse contexto para cá? Porque eu acho que você só consegue ter essas revelações quando a gente olha para o autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento pessoa, autodesenvolvimento empresa. Uma coisa que nos chamou muito a atenção é que depois de 2020, né, esse mercado de educação começou a aquecer muito, a gente teve um monte de player aparecendo e infelizmente a gente viu muita gente falando, cara, bobagem assim, coisas que iam de fato prejudicar o mercado no médio e longo prazo. Pessoas que falavam que sabiam o que estavam fazendo, mas não sabiam. E, pô, em qualquer mercado a gente tem isso. Só que quando a gente tem uma responsabilidade, a gente não pode se opor a ela. E aí a gente chegou e falou, tá, mas cadê a nossa voz nessas comunidades? Como é que as pessoas estão ouvindo a Darwin? Não estão, porque a gente está escondidinho na nossa caverna fazendo o que a gente acredita, entendeu? Então eu acho que ao olhar isso, acho que voltando lá para 2006, assim, quando a gente começou a falar sobre empreendedorismo de palco, não sei se vocês lembram desse momento, mas assim, a gente tinha um monte de empreendedora falando, né, a Vale do Silício, e mas, cara, aquilo era toda uma história linda que não tinha track record nenhum, não tinha uma bagagem de fato, resultado de fato, né? E aí o que aconteceu? Surgiam empreendedores de palco falando sobre um monte de besteira e aí os empreendedores de verdade, eles chegaram e falaram, cara, a gente não pode deixar isso acontecer, porque isso que eles estão falando não é um empreendedorismo. E vai prejudicar a comunidade, ecossistema, tu começa a transmitir uma
uma imagem que não é a imagem de verdade do ecossistema, né? Exatamente. O que começou a acontecer, cara? O lance do ecossistema. As pessoas centradas nelas. Não, eu sou a pessoa... Posso falar palavrão aqui, né? Pessoa fodona, que não sei o que, né? Cara, mas não é isso. Para você ser um bom empreendedor, uma boa empreendedora, você precisa de gente do teu lado. Você não tem que ser o fodão, fodona. Você tem que ser a pessoa que reúne boas pessoas. Exato. Né? Então, enfim. E aí esses empreendedores e empreendedoras de verdade começaram a subir nos palcos. E falar, gente, peraí, é outro mundo. Acho que é um pouco disso. A nossa revelação nesse momento de 2022, né, foi, cara, tem um monte de coisa acontecendo, um monte de gente falando coisas que de fato não são assim, que a gente conhece o mercado, então a gente precisa retomar esse papel. E não só a Darwin, tá? Eu não quero colocar aqui uma coroa na nossa cabeça, porque eu acho que não tem. Não é o lance do ser o melhor. Mas nós somos um dos players que temos relevância, porque temos resultado, porque temos histórico, são 7 anos fazendo o que a gente faz já, e assim, chamando outros players que também em algum momento ficaram ali para estar do nosso lado, falando e trazendo essa verdade, vai. Sabe que isso é interessante para quem, né, dando um pouco de panorama, né? Tava antes do João gravar aqui com a gente foi almoçar com o pessoal da Invisto, que é lá de Santa Catarina também, a gente tava batendo papo. E antes, né, nem o João sabe disso, antes a gente tava gravando com a Invisto e né, o Caio e a Marina falaram um negócio que eu nunca tinha me dado conta e corrobora com o que tu tá falando. Eu perguntei, cara, qual é o perfil do empreendedor do sul do Brasil, né? E os dois falam assim, cara, o empreendedor do sul do Brasil é muito low profile, eles não se expõem tanto. E daí abre espaço para essa galera que não é low profile, mas muitas vezes não, na grande maioria das vezes, não tem a mesma capacidade, conteúdo que esses grandes empreendedores têm. Então, é importante também falar assim, cara, a gente tem uma responsabilidade frente ao ecossistema também. Então, é importante a Darwin vir e puxar. Não, ao invés de tu escutar essa pessoa aqui, escuta esse cara que ele tem conteúdo para dar. É importante, porque, assim, a gente faz parte do ecossistema, a gente aqui como escritório, mas a gente não é nem de perto um catalisador que a Darwin é. Né? A gente conversa entre o nosso meio, mas a Darwin, e não só a Darwin, Invisto, Catarina Capital, eles têm essa capacidade de ser um canhão para isso. Né? Então é importante esse cuidado que vocês têm de trazer as pessoas certas para passar a informação que é necessária para o ecossistema. Isso é uma questão de responsabilidade frente à comunidade, né, cara? Com certeza, cara, com certeza. E é legal você falar de low profile, porque eu acho que, assim, com a responsabilidade vem um pouco dessa... Eu preciso colocar mais a cara no sol, né? Eu preciso me mostrar mais, porque, pô, as pessoas esperam, de alguma forma, alguma opinião, ou até um direcionamento. Acho que isso é super importante. E me aconteceu uma coisa ontem, cara, que, porra, eu fui dormir pensando nisso. Eu não vou dar os nomes aqui, depois no off record eu posso contar essa história toda aberta para vocês, mas... Ontem a gente teve um convite para jantar com alguns outros, para almoçar junto com alguns outros investidores. Cara, sentei na mesa, uma pessoa sentou do meu lado, eu não conhecia a pessoa e eu conhecia uma pessoa que estava na minha frente. E aí bateram um papo e falando e nananã. Aí, da pessoa aqui do meu lado, que eu não conhecia, comecei a conversar com ela. Pô, e aí, o que você faz? Ah, hoje eu estou aqui à frente de um fundo, eu ajudo, que não sei o quê. Não, mas eu não gosto de aparecer tanto. Eu prefiro ficar aqui na minha e vendo as coisas acontecendo, eu apareço quando de fato precisa. Falei, beleza, né? Ok. E aí continuamos conversando, a gente estava numa mesa grande. E aí a pessoa que estava do meu lado saiu, acho que foi ir no banheiro. E o cara que estava na minha frente, um conhecido meu, falou, você sabe quem é esse cara? Aí eu falei, cara, não. Pra mim, né, é X pessoa. Ele falou, esse cara é um dos empreendedores mais relevantes do Brasil. Sim. E foi um dos primeiros exits de, tipo assim, milhões de dólares da empresa, tipo, brasileira, assim. Ele é case brasileiro de ganhar dinheiro vendendo empresa. Sim. Eu falei, jura? Pô, fui pesquisar o cara. E o cara do meu lado, assim. E assim, ele nunca falou nada sobre isso, entendeu? Sim. E se eu levantaria da mesa sem conhecer o cara. Sim. O low profile eu acho que é isso. É o cara muito focado no resultado, é muito no negócio de dar o valor, de fazer o que precisa ser feito, mas não é a pessoa que vai ficar batendo no peito. Perfeito. Oh, sou eu, viu? Sou eu, viu? Perfeito. Sou eu. Esse eu falo, né? O cara não sobe no palco porque ele não tem tempo para subir no palco. É isso aí. É isso aí. E não que é um problema, tá, pessoal? Eu acho que a gente passou por essa fase que tu estava comentando, João, mas agora a gente já corrigiu isso, né?
Hoje o ecossistema exalta quem tem que ser exaltado pelo seu track record, pelos seus méritos, e não dá tanto espaço para esses caras meio pilantrão, assim, que acabam surgindo. Porque eu acho que todo mercado novo, né? Quando a gente fala assim, é mercado de startup, ecossistema de startup, sempre vai surgir os caras que são oportunistas também, né? Mas com a tendência do mercado ir se amadurecendo, ao longo do tempo a gente vai filtrando esse tipo, né? Hoje se a gente fala assim, cara, quem são as referências, e não estou nem referência, mas referência por... Quando eu falo de algum local, quem eu lembro, tu pergunta assim, quem é referência em Minas? Tu sabe os nomes. Quem é referência Santa Catarina? Tu sabe os nomes. Quem é referência Porto Alegre? Tu sabe os nomes dos caras. São Paulo é a mesma coisa. Mesmo São Paulo que é gigantesco, mas tu sabe quem são as referências, né? E isso é muito do mercado ir se identificando, se conhecendo, porque... Cara, antigamente a gente tinha essas comunidades, ecossistemas locais, mas não tinha muita interligação entre todo mundo. Na medida que a gente foi evoluindo, a gente vai conhecendo. Hoje tem muita mais troca de experiência da comunidade aqui do Rio Grande do Sul, com a comunidade de Santa Catarina, com a comunidade de São Paulo. A gente sai, a gente consegue trocar essa experiência. Então, eu vejo isso como algo interessante, né? Porque a gente vê o amadurecimento do ecossistema de tecnologia e inovação como um todo no Brasil, né? E trazendo um pouco para o lado da comunicação, do marketing, que é mais a minha área, né? Não existe, como tudo no ecossistema, uma fórmula mágica. Claro. Então, a gente não pode dizer assim, tem que ser mediano, não pode ser tão low profile e nem tão pavão, digamos assim. Não existe, tem que ser, talvez a fórmula mágica seja que a empresa e o empreendedor, quem está à frente, seja genuíno, né? Sim, sem dúvida. Então, não adianta forçar, querer aparecer, querer dar a opinião, se a pessoa não é daquele jeito, né? Verdade, é verdade. Então, e o público sabe. Exatamente. Porque uma hora ou outra vai sem dúvida. aparecer que aquilo ali não é genuíno e o público sabe e vai cobrar o preço. Sim. Um ponto para... A gente já está segurando muito o João aqui. Tô por você, e ainda gente, mais que ele tem que assinar o contrato que ele falou. Então, eu preciso assinar isso. Mas, João, pra gente chegar aos finalmente aqui do nosso podcast, até para tu conseguir continuar teu dia, né? Já estamos segurando o João desde o meio-dia já, agora é quase 13h30 da tarde. Prazer, gente, é um prazer. A gente rouba as pessoas lá da South Summit, ali da South Summit, e depois não a gente se dá por conta que a gente tem que devolver as pessoas para a South Summit. Não, eu nem vou voltar para o evento hoje, gente. Mas João, eu tenho feito essa pergunta para todos os players de Venture Capital, eu tenho a oportunidade de conversar, até porque eu acho que é importante para os ouvintes entenderem como está o mercado, né? E eu não deixaria de fazer essa pergunta também para o João, para a Darwin entender. Muito se fala aí de correções, de valuation, de taxas de juros muito alto, né, do mercado tá tendo uma recessão, investimento, alguns falam em inverno do Venture Capital, e eu sempre pergunto para a galera, né, como que é a visão de vocês, o que vocês estão enxergando do mercado de Venture Capital em startups, dá um pouquinho da visão da Darwin aí. Legal, massa. A gente estava batendo um papo até com uma turma ali de investidores anjos na semana passada, e aí o olhar é que as coisas vão ser seguradas um pouco mais esse ano. De fato, porque, cara, o mercado, a economia não está ajudando, né? Principalmente para quem olha para investimento enquanto retorno financeiro. Então, anjos, Venture Capitals. Aí eu vou trazer o contexto nosso aqui, né? Para Darwin, a gente vai continuar fazendo os investimentos como planejado. Nós vamos investir aí em 2 bets esse ano, normal. Mas por que a gente consegue, dentro do nosso modelo de negócio, fazer isso? Porque os nossos investidores, eles não estão olhando como primeiro objetivo o retorno financeiro. Sim. Então, ali o que a gente faz, né? A gente fala muito sobre deal flow, então não é sobre deal flow qualificado, mas é sobre qualificar o deal flow. Então, a gente qualifica esse deal flow, traz pessoas empreendedoras boas para conversar com essas empresas, e também sobre cultura de inovação. Então, por que a gente faz? Excelente, a Darwin continua investindo. Agora, indo para o mercado mais externo, né? Venture Capital, investidores, empreendedores e empreendedoras que estão ouvindo a gente, precisam se preparar de uma forma muito precisa e planejada, mesmo um planejamento estratégico, para segurar as contas.
Então, eficiência operacional, acho que é o nome desse ano. Entendimento ali de caixa, de crescimento, como é que tá, quais são os números. E principalmente ter um caixinha ali para segurar até uma próxima eventual rodada, que pode acontecer esse ano, dependendo do negócio, mas como o dinheiro tá... Não é que o dinheiro está mais escasso, é que eles estão entendendo melhor aonde colocar, né, as estratégias. Então, acho que vale sentar de novo, colocar a planilhinha aberta e entender estrategicamente o que fazer, como fazer para segurar esse ano de 2023 aí. Legal. Eu tenho conversado com vários gestores e eu vejo que a gente está passando por um momento de filtro, né? É um grande filtro que a gente está tendo em 2023, porque o dinheiro não sumiu. O dinheiro continua existente no mercado, a gente não está passando por uma crise financeira, a gente está passando por um reajuste de alocação de valores, né? Então, taxa de juros muito alta, o investidor que pensa... O que é o investidor profissional? Que não é o Lion, não é o João, não é a Cris, que são family offices, são fundos voltados para isso, fundos de pensão que aportam lá, que esses os caras que movimentam o Venture Capital e Private Equity no mundo, esses caras estão alocando em produtos que têm uma rentabilidade ok e com enorme segurança. Se as taxas de juros diminuírem, esse dinheiro vai ser realocado de novo. Então, assim, os produtos continuam com valor, as startups continuam com o mesmo valor, o dinheiro continua dentro do mercado, mas a gente está passando por um momento de realocação. Então, é um filtro, por quê? Porque aquela startup que conseguir ter essa capacidade de ter uma consciência financeira, entender que, cara, eu não posso mais querer captar para crescer 5 anos em 1 ano. Eu preciso captar para conseguir crescer 1 ano em 1 ano. E daí no próximo ano eu vou captar e vou ter essa estrutura financeira muito mais saudável, né? Tirando caixa, trabalhando para isso. Então eu vejo assim, cara, não existe uma crise de destruição de valor, né? A gente tem um reajuste de alocação. Mas, casualmente, todos que eu pergunto respondem a mesma coisa que tu, João. Cara, a gente vai continuar investindo esse ano. A gente vai continuar investindo esse ano. A gente está com fundo captado, a gente vai fazer tantos bets. Todos que eu tenho conversado estão tendo a mesma informação. E para vocês é uma baita oportunidade, né? Com certeza. Porque se tem alguma coisa que todo mundo que eu converso fala, cara, os valuations estavam muito esticados. Meu Deus, isso dá outro podcast aqui. Então acho que é uma boa oportunidade para quem é investidor entender que os negócios vão ter o mesmo valor, só que com preço diferente, porque a gente está corrigindo um pouco o valuation. Antes o mercado talvez estava muito aquecido, e daí a gente analisa um mercado excessivamente aquecido e compara com o mercado que vai estar numa naturalidade, a gente pensa, puta, deu crepe aí. Mas não, cara, talvez o problema é que o mercado estava mais aquecido do que necessário, e agora ele está num ritmo de crescimento, porque se a gente pegar a mediana de 10 anos para cá, está apontando para cima. Né? Se a gente comparar com 2021, que foi foi o recorde de investimentos, mas talvez não deveria ter sido. Talvez esse mesmo valor poderia ter sido diluído nos próximos anos e a gente não ia ter essa mesma impressão, né? Mas legal, bom saber a ideia de vocês aí também. Bom, é o lance da oferta e da demanda, né, cara? A gente passou por uns anos aí que a oferta de dinheiro estava muito alta, então o filtro, de fato, ele foi diminuindo. Sim. O que é um problema para o empreendedor e empreendedora menos preparado, porque ele pode ter sido vendido que daquele jeito dava para continuar, mas agora ele realmente vê o mercado, que no fim é um mercado. Sim. Tem os seus critérios, tem as suas responsabilidades, né? Sim. E aí esse empreendedor e empreendedora que antes achou que estava tudo bem, agora vai ter que dar um próximo passo para se preparar de fato, para aguentar isso aí e crescer, né? De forma saudável, rentável, enfim. No final das contas, cresce o mercado, né? Exato. Com certeza, Porque é maturação, né? O empreendedor tem que estar mais maduro, o investidor está mais cauteloso no sentido de querer realmente um negócio que lhe dê segurança, que seja mais maduro e todo mundo ganha, na verdade. Exatamente. E, João, cara, muito obrigado por vir participar aqui, dedicar um pouco do teu tempo para vir aqui, almoçar com a gente, conhecer aqui o escritório, trocar uma ideia aqui com nossos ouvintes também. E agora a gente deixa essa parte final aberta aí para tu deixar o teu recadinho também para os ouvintes. Quem quer conhecer mais a Darwin, se quer participar dos bets, se quer ver a parte de educação, como que faz para entrar em contato com vocês? Legal. Nós estamos em todas as redes sociais, principalmente ali em Instagram e LinkedIn. Só procurar Darwin Startups, estamos lá.
Para quem quer se inscrever em algum dos nossos bets, né? Agora a gente está com um novo modelo para 2023, que é bet aberto o ano todo. Legal. Então podem se inscrever a qualquer momento no nosso site, www.darwinstartups.com. E aí é só preencher um formulário lá e com certeza a gente vai bater um papo. Legal, muito bom. Cris, vamos chegando ao final de mais um podcast aqui com convidados da South Summit. Nossa maratona. Exatamente, né? Só assim pra gente fazer uma maratona lá. Exatamente. É bom que a gente já grava vários, tem bastante porque episódios. Se for uma maratona de verdade de correr, eu Não, e tu, não a gente tá perdido. Tô no ciclismo agora. Mas, Cris, chegamos ao final de mais um episódio. Mais uma vez, João, muito obrigado, né? Não só o João, mas também a toda a Darwin aí para disponibilizar. E, pessoal, vale a pena quem está aí procurando investimento. Olha com carinho para a Darwin, realmente é um case muito importante, muito relevante e vai ajudar muito aí dentro de uma esteira de investimentos no futuro também. E fala aqui não só como Lion, co-host, mas como Lion advogado que analisa vários deals, que sabe de vários clientes que receberam investimento da Darwin e conseguiram ter uma esteira de investimento muito frutífera daqui para frente. Então fica a dica aí importantíssima. E Cris, nos ouvimos no próximo episódio, né? Até lá. Até lá, pessoal. Um abraço. Tchau. Valeu!